Benjamin, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre quando que vocês decidiram adotar o home office como meta da empresa pós-pandemia, embora vocês já estejam usando agora em função desse momento que a gente está vivendo. Como é que foi esse processo? Você chegou a conversar com os funcionários sobre isso? Como é que foi a tomada de decisão de vocês? A tomada de decisão, ela foi, acho que como todo mundo, né? Não temos opção, temos que continuar operando, vai todo mundo para casa. Então não foi planejado. A gente, é claro que a gente tinha, nós somos uma empresa de tecnologia e a gente já usa home office já há algum tempo, né? Inclusive a gente já tinha uma política de orientar o funcionário a ficar 1 a 2 dias por semana em casa, né? Usando toda a acessando toda a infraestrutura da BRQ. Então, a gente já tinha, vamos dizer, a cultura e a infraestrutura. O que não tinha era esse 100% do trabalho na cloud, né? E isso foi viabilizado ou foi uma necessidade do momento. Então, chegou em março, lockdown, e a gente aumentou as nossas bandas de acesso, compramos mais licença que precisava, e viabilizamos o home office. Então, não houve nenhum planejamento, houve uma execução de uma necessidade. Mas a surpresa foi que a gente teve um aumento de produtividade e um reporte de uma melhor qualidade de vida. Então, a evidência desse trabalho na cloud nos motivou a continuar nessa situação. E como é que foi essa pesquisa de vocês de aumento de produtividade? O que fez você sentir que essa produtividade aumentou quando a turma estava em casa? A gente, a BRQ, o principal medidor da BRQ é o que a gente produz nos squads. Imagina um squad com 8 pessoas. Então, o que aquele squad produz de tecnologia, de design, o que quer que seja que ele esteja produzindo, é a nossa métrica de entrega. Então, primeiro a gente mediu a performance do squad antes e depois, né? E ou está igual ou está melhor. Dificilmente a gente encontrou um squad com uma produção menor. Então, ou igual ou melhor. Então, assim, evidências que a nossa produção ela continua num ritmo igual ou melhor, e a pesquisa de opinião. Aí, quando você vai para uma pesquisa de opinião com os funcionários, eles reportam, né, essa pesquisa que a gente fez com os funcionários mês passado, eles reportam que estão com 50% a mais de produtividade, 45% dizem que não mudou nada, está igual, e só 5% dizem que está pior. Mas quando a gente pergunta de qualidade de vida, se a qualidade de vida melhorou, 72% dos funcionários disseram que melhorou a qualidade de vida. Isso é uma tendência mundial? Você entende que era uma discussão antiga de se fazer o home office, principalmente empresas de tecnologia, não havia sentido certa carga horária de trabalho. Existia toda uma discussão, até de fundo trabalhista, né, nessa questão, que nunca se chegava a uma conclusão do que acontecia, do que seria fato, né? E agora a pandemia acabou trazendo isso à luz e permitindo que a gente tenha uma visão mais clara do que está acontecendo. Você acha que isso vai ser uma tendência natural, Benjamin? Principalmente nas empresas de tecnologia, não há razão mais para você manter uma estrutura gigantesca com não sei quantos mil funcionários em salas, trabalhando todos juntos ali, no meio confinamento, dá no mesmo. Quer dizer, isso que é o caminho do futuro, vai ser esse? Olha, esse trabalho de 100% das pessoas na cloud, a gente nunca tinha vivenciado isso. Se você pega, tem vários exemplos lá no 11 de setembro, em que as pessoas lá em Nova York foram todo mundo para casa, etc. Mas a gente está falando aí de uma situação que não tinha todo esse ferramental que a gente tem hoje, né? Você pega o Zoom aqui que a gente está usando, ele é impressionante, né? Assim, a usabilidade, né, que você tem hoje nessas ferramentas, a gente não tinha. Então, acho que a gente estava pronto com base na tecnologia, mas a gente não tinha experimentado
o trabalho realmente na cloud, né? Então, hoje, a gente ainda não redesenhou qual é o novo escritório. A gente está redesenhando, mas eu acho que o novo escritório, ele não tem sala de reunião. A sala de reunião é muito mais eficiente você botar um fone e entrar numa reunião na cloud, que pode ter gente do seu lado ou gente na China, do que entrar numa sala de reunião onde tem 2 pessoas locais e 10 remotas. É pouco eficiente isso. É muito mais eficiente todo mundo no mesmo local. E esse local parece ser muito eficiente na cloud, porque você grava, você projeta, você interage, você faz breakout room, você tem um grupo de 50 pessoas, você divide em 10 grupos de 5, depois volta. Então, você tem as dinâmicas muito eficientes nesse trabalho na cloud. Então, assim, a gente não tinha vivenciado isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que a gente está vivendo hoje não é home office. O que a gente está vivendo hoje é trabalho na cloud, que a gente nunca tinha feito antes, que é diferente. Agora, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão confinadas, quer dizer, mal ou bem, quer dizer, as pessoas estão sendo obrigadas a permanecer em casa para evitar o contágio de uma doença. Agora, e quando nós puderem começar a voltar a ir para a rua, poder almoçar, poder fazer visitas, como é que vai ser o desempenho? Vocês chegaram a pensar nessa situação, quer dizer, no momento está todo mundo confinado, não há muito o que fazer, a turma está na frente do computador o tempo todo. Mas e a hora que começar a permitir de novo a saída? Isso pode complicar para você, para a operação de uma empresa? As pessoas já estão conscientemente preparadas para entender que, olha, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, estou no horário de trabalho? Esse foi também na nossa pesquisa um dos pontos negativos identificados, né? Quais foram os pontos negativos identificados, né? As distrações do filho pequeno em casa, etc., que depois do home office você não vai ter mais, então esse problema vai ser resolvido. O espaço físico, né? Você não tinha um espaço físico em casa, mas está todo mundo investindo em mesa, cadeira. Nossos funcionários todos, a gente deixou os profissionais levarem as cadeiras para casa. Então, está todo mundo montando o seu home office com 2, 3 telas. Então, vai ficar tão confortável que eu acho difícil o cara voltar, né? Então, ele está preparando o espaço físico dele, né? Estabelecer uma rotina, né? Acho que esse também era um ponto que o pessoal reclamava. O pessoal está aprendendo. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu ponho camisa polo, né? Então, assim, a meu roupa de trabalho hoje é uma camisa polo. Cada um tem uma rotina, né? Outro desafio que as pessoas reportavam, conectividade, né? Você não tinha banda larga em casa, o 3G não funciona, e também isso também a gente está, de alguma forma, tentando apoiar os funcionários a resolver esse problema, né? Outro desafio, o onboarding do funcionário novo e do funcionário júnior, né? Treinar o cara. A gente também está tentando, de alguma forma, resolver esse desafio. A gente está resolvendo hoje, porque a gente está contratando gente nesse cenário. E uma outra coisa que vai embora também, além das distrações do filho pequeno, etc., é essa psicologia do confinamento, esse medo, né, que as pessoas estão de risco de vida, etc., isso também vai embora, que também é um problema que a gente tem, as pessoas estão preocupadas, a gente está tentando apoiar, a gente deu telemedicina, etc. Então, assim, eu acho que quando você poder sair para a rua, talvez melhore ainda mais, porque vai tirar pontos negativos que tem hoje no seu home office. E aí você vai querer voltar a pegar 2, 3 horas de trânsito? Faz sentido isso? Né? Eu tô no Guarujá agora. Né? Assim, vou querer ficar na cidade, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você perde quanto tempo no trânsito para chegar na empresa todo dia? Você perdia E quanto tempo? hoje eu almoço, eu levanto aqui, vou aqui à cozinha, 15, 20 minutos eu almocei. Muito prático, uma comida super saudável. Então, não sei se as pessoas vão querer voltar à situação anterior. Agora, isso vocês, obviamente, vão ter que conversar no futuro com a questão sindical lá. Quer dizer, hoje você tem acordo coletivo de trabalho, com uma série de coisas que te colocam numa espécie de camisa de força, né, como empresário, para manter a empresa funcionando e não ficar depois com o sindicato batendo na tua porta para bater o tempo todo. Como é que vocês vão sentar para conversar com esse pessoal e negociar o desempenho do teu trabalhador, quer dizer,
negociar as horas trabalhadas dele. Como é que vai ser isso? Vocês já chegaram a pensar nessa situação? Porque, obviamente, Sim. isso vai chegar a um ponto que vai ter que ser conversado. Né? Então, a legislação hoje, ela suporta o teletrabalho. Então, hoje você tem o teletrabalho. Quando você pode, no contrato de trabalho do profissional, você registrar ele como um trabalhador em regime de teletrabalho. Que ele não bate ponto, que ele não, entendeu? Ele tem outro regime. Então, já tem isso na legislação. Os meus funcionários, lá, os quase 3.000, a maior parte, eu já tinha gente em teletrabalho, mas muito pouco. Hoje está todo mundo em tese em teletrabalho, mas eu não migrei o contrato de trabalho ainda. Eu continuo com o contrato de trabalho antigo. As pessoas têm que bater ponto, têm que fazer tudo igualzinho do escritório. Se eu vou mudar as pessoas para o teletrabalho, ainda não sei ainda. A gente está discutindo isso, né? Porque no nosso caso, todo o controle de ponto, etc., é importante para os nossos controles internos. Então, a gente manteve o mesmo regime, né? Mas, assim, não é uma coisa que preocupa, tá? Assim, essa relação trabalhista não me parece... Porque, assim, as pessoas estão reportando qualidade de vida. 72% melhora a qualidade de vida. O sindicato vai ser contra a qualidade de vida do funcionário? Não faz o menor sentido. Então, assim, eu não vejo nenhum problema com relação à relação sindical. E uma outra questão também, que é de fundo regulatório. Eu estava fazendo uma pesquisa ontem à noite na Câmara, até por conta da entrevista, e eu encontrei 27 registros falando sobre home office. Desses 23 registros. Desses 23, 17 registros eram especificamente proposições de parlamentares regulamentando o home office. Como é que vocês já pararam para pensar nessa situação? Qual é a melhor legislação hoje em dia para uma empresa de tecnologia operar em home office full? Quer dizer, e essas legislações não atrapalharem o desenvolvimento da empresa? Sim, eu sou conselheiro da Brascom. Não sei se você conhece a Brascom, Conheço, né? conheço. Então, e esse não é uma pauta de preocupação, tá? Podemos até estar errado, né? Acho que até é importante eu colocar isso lá, mas assim, não apareceu no radar do pessoal uma preocupação com relação a esses projetos de lei. Né? Não é uma agenda atual, mas deverá ser uma agenda futura, porque todo Sim, mundo agora quer regulamentar, né? Quer dizer, a pauta principal hoje que a gente tem é a discussão da desoneração, que eu acho que passou pelo Senado, acho que foi para a sanção presidencial, isso. e a gente pediu a extensão de 2 anos, ele teve uma negociação na Câmara, passou para 2021, um ano, então teve uma extensão de 1 ano. A grande tese nossa é que a mão de obra no Brasil ela precisa ser competitiva. Então, a gente não pode encarecer o custo da mão de obra. Se a gente encarece, a gente perde empregos para outros lugares, fora que a gente emprega com 2,6 vezes o salário da média nacional, o setor de tecnologia da informação e comunicação. Então, a pauta principal hoje que a gente tem é desoneração e Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente também entende que é uma pauta importante porque tira as empresas de um limbo jurídico, né? Porque hoje não tem nenhuma regulação, então as empresas estão sendo acionadas sem nenhum critério, vamos dizer assim. Mas a gente entende que talvez jogar para o ano que vem, parece que foi esse o acordo aí que o Congresso fez, jogar para o ano que vem. Mas essa pauta aí de sindicalização do home office, etc., não surgiu, tá? Não surgiu, não parece ser um problema, mas talvez a gente esteja errado. Tem que dar uma olhada nisso. Né? Não creio que seja uma agenda para agora, até porque tem projeto lá que eu dei uma verificada, tem projeto de 2008 ainda. Provavelmente esse projeto já está até desatualizado em relação ao que está acontecendo. Mas é uma agenda futura que a própria Brascom, as outras entidades vão ter que se debruçar depois para avaliar, porque a ideia dos parlamentares é regulamentar tudo que for possível, e isso pode acabar gerando um complicador, principalmente para a empresa de tecnologia. Né? Mas, voltando assim, à questão da operação da BRQ, qual foi assim, você já deu para você avaliar a redução de custo que você teve com o home office? E isso vai ser reaplicado em investimento com os funcionários a médio e longo prazo? Como é que vocês estão trabalhando essa coisa?
A gente ainda não materializou uma redução de custo, tá? Mesmo porque a gente não liberou nossos escritórios. Então a gente liberei, um, dois escritórios que já estavam subutilizados. Então a gente aumentou despesas de licença de software, né? A gente deu telemedicina para os funcionários, né, que a gente não tinha. Então, assim, eu acho que o custo ele vai mudar de direção, né? Talvez vamos gastar menos em infraestrutura. Por exemplo, a gente tinha uma discussão dentro da BRQ que o marketing digital se tornou mais importante. Gastar em marketing digital, né, de leads e, né, todas as campanhas, etc. Né? Aí o pessoal de marketing veio com uma conta, né, para dobrar o orçamento do ano. Faz todo sentido, porque Claro. a gente entrou num regime muito mais importante para o marketing digital. E aí a discussão do orçamento é de onde tira o dinheiro. O que eu falei? Corta o escritório. Não, mas esse escritório talvez a gente volte, corta o escritório. Entendeu? É uma Assim, turma que está mais acostumada com uma convivência, né, diária, né? É um pessoal de publicidade, esse pessoal é mais humano, né? Mais ligado ali ao relacionamento, ao contato físico. Mas assim, a discussão de cortar o escritório não é nem discussão do pessoal de marketing. Né? O marketing pediu dinheiro e eu tenho que arrumar dinheiro no orçamento. Olhando para o orçamento, onde é que eu tenho dinheiro? Nos escritórios que eu não liberei ainda. Né? Então, sendo mais agressivo, libera os escritórios e vamos investir em marketing digital. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente vai mudar a direção do orçamento. Agora, se a gente vai gastar mais ou menos, eu ainda não sei, tá? Porque você gera outras necessidades. Por exemplo, essa história do marketing digital é interessante. Como eu não tenho o comercial na rua, talvez o marketing digital se torne muito mais importante. Então, eu tenho que gastar dinheiro mais no... Então, esse novo momento faz com que você reavalie toda a sua operação. Então, acho que está muito cedo para dizer que se a gente vai economizar ou não. Mas eu acho que a gente vai ficar mais eficiente. Acho que o conceito é todas as empresas vão sair dessa crise mais eficientes. Né? Acho que isso é consenso. Vão produzir mais. Né? Uma coisa bom, eu acredito que, no caso das empresas de tecnologia, então, acho que é a constatação de uma série de coisas que vinha sendo discutida e realmente está se confirmando. Né? Agora, e a sua relação com o cliente? Ainda mais se for um cliente que não adotou o home office, continua ainda preso ao físico. Né? Isso está interferindo de alguma forma? Ou vocês têm conseguido manter um nível de serviço como era antes da pandemia? Como é que está sendo isso? A relação com o cliente, ela tem os clientes que já nos conhecem há anos, né? E tem os clientes novos, né? Os clientes que nos conhecem há anos, a relação é muito mais simples, né? O time já está integrado, etc. Né? Então, assim, é muito pouco impacto, porque todo mundo foi para o home office também. Então, muito pouco impacto nessa relação. Os novos clientes, eles estão vindo porque o que a BRQ faz? A BRQ ajuda as empresas nessa transformação digital, né? Então, clientes que estão querendo usar mais analytics, né, para conhecer mais os seus dados. Então, a gente está recebendo alguns clientes que tem a ver com essa transformação digital, buscando essa experiência que a gente traz do setor de finanças, de 27 anos, setor de finanças, etc. Então, assim, tá diferente. Né? Tem leads, por exemplo, a gente recebeu um cliente que opera nos Estados Unidos, um cliente americano, via site. O cara entrou no site, que para nós no passado era impossível, assim, era sempre relação humana, porque a gente, como é uma empresa B2B, a gente está acostumado a relações humanas de estar lá e prospectando. Mas um cliente gigantesco entrou no nosso site e falou: quero falar com a BRQ. Né? E hoje é um cliente nosso. Veio 100% digital. Né? Então é diferente. É um mundo diferente realmente, né? Quer dizer, onde o digital realmente vai passar a fazer parte do dia a dia, né? Até agora era um meio e agora vai se tornar um fim, né? Quer dizer, uma coisa, Benjamin, que me chama a atenção nesse processo
Como é que você vê a rede brasileira para você conseguir fazer o teu trabalho de home office, a questão da segurança da informação, como é que essas questões estão sendo tratadas pela BRQ de forma que você tenha um nível de serviço seguro e com atuação 24 horas por dia. Quer dizer, você não pode ficar parando por conta de um probleminha de rede. Você está usando redundância? Como é que você está fazendo isso? Hoje a gente está usando a banda larga que as pessoas tinham em casa e o 3G. E reforçamos a nossa comunicação com a companhia, né? As bandas de acesso na companhia. Agora, o nosso risco ele está pulverizado, né? Se um funcionário para de funcionar, é aquele funcionário, não é a empresa inteira, né? Tudo bem, se a Claro, né, se a NET para de operar, é um sistema crítico para mim. Mas eu tenho pontos de gargalo quando, às vezes, um funcionário, o outro, mas que gera pouco impacto. Ou ele muda de lugar, vai trabalhar em outro lugar, ou passa aquele problema e ele trabalha offline durante aquele período. Então, assim, isso não tem sido um problema. Então, assim, eu não estou pensando em criar uma outra banda de contingência na casa dele, né? Eu acho que é desnecessário, porque assim, é um ponto só, de 3 mil, entendeu? Então, assim, é muito baixo o risco para não me preocupar com isso. E a confiabilidade da conexão, pelo menos nas grandes cidades, ela é boa, né? O que a gente está fazendo agora, a gente já tinha uma dinâmica grande de contratar funcionários de outros estados e trazer para São Paulo. Então, a gente importava muito jovem para São Paulo. Agora, a gente está dizendo, não, fica aí. Né? Fica aí, fica lá no Recife, fica lá no Amazonas, Manaus. Então, a gente está começando a experimentar um trabalho maior de pessoas de fora de grandes centros, que talvez esse ponto se acentue, né? Essa disponibilidade. Mas ainda não é uma dor que a gente está sentindo, tá? Porque assim, o cara ele consegue trabalhar também offline. No nosso caso, é diferente de call center, né? Imagina se fosse call center. Call center o cara não trabalha, né? Se não tiver conectividade. No meu caso, eu trabalho offline. Se ele perder a conexão 2 horas por dia, ele continua trabalhando. Depois ele volta para a conexão. Então a conexão é importante, mas também não é totalmente vital. E a questão da segurança, como é que vocês estão? Vocês tiveram que comprar novos sistemas, tiveram que se readequar por conta dessa coisa de estar todo mundo em casa, quer dizer, não é está acessando a tua rede, né, diretamente a rede de trabalho. Como é que vocês estão fazendo isso? A gente, na segurança, a gente tinha algumas restrições dos nossos clientes. Então, os nossos clientes só deixavam eu acessar o ambiente dele de dentro da BRQ, né? E algumas exceções, já tinha pessoas trabalhando em home office também com acesso, etc. Então, não era homogêneo. Com a vinda do Covid, a gente sentou com as áreas de segurança de todas as empresas e passamos o conforto que os procedimentos de segurança estavam sendo seguidos. E todas as portas foram abertas. Em todas as grandes empresas, nos autorizaram a que os nossos funcionários acessem o ambiente deles, normalmente no ambiente de produção. São ambientes de desenvolvimento, de teste, etc. Autorizaram. O cliente que mais demorou foi um banco público, né? Que normalmente os clientes privados, naquela semana que a gente foi todo mundo migrar, em 2, 3 dias a gente conseguiu acesso. Cliente público demorou 6 dias, demorou o dobro, mas foram 6 dias. Então, mas foi muito rápido, entendeu? Para um cliente público, para um cliente público até que foi rápido. Mas assim, a gente estava suportando, eu não posso falar o nome do cliente, mas assim, são sistemas super críticos que estavam apoiando exatamente esse negócio do Covid. E assim, ou ele abria, porque nem os funcionários dele queriam ir trabalhar no escritório. Ou ele viabilizava o home office, ou parava a operação, né? É complicado. Então, agora, eu não sei se quando voltar ao normal, se os clientes vão me obrigar a voltar para o meu escritório. Entendeu? Então, assim, eu estou tentando mostrar que é seguro, mas, sei lá, um banco público pode ser conservador ao extremo e dizer, não, não quero. Entendeu? Isso vai ser, quer dizer, vai ser uma discussão geral no país, né? Quer dizer, acho que todas as áreas vão ter que sentar e rediscutir como é que foi essa experiência, o que foi exitoso e
merecia continuar e aquilo que, sabe-se lá por quais razões, vai ter que voltar ao antigo normal, né? Não o novo normal. Né? Mas Agora, você vê, ó, olha como eu acho que melhora a inclusão. Tem algumas pessoas que acham que não, mas eu acho que melhora muito. Por exemplo, para PCD. Assim, maravilhoso, né? O cara não tem que se deslocar, né? Ele tem a infra da casa dele com todos os aparatos que ele precisa. Eu acho que para a mulher também, ela tem mais tempo com a família. É, então, eu acho que para as minorias, né, que a gente está buscando ter uma diversidade maior, né, resolver esse problema, eu acho que melhora o home office. Algumas pessoas acham que não. Eu teve até uma discussão ontem, né, dizendo que as mulheres estão sendo demitidas primeiro, blá, 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 mas eu acho que o contexto é o seguinte: os salários mais baixos, eles são demitidos primeiro. Então, normalmente, faz parte. Agora, mas eu acho que para o ambiente corporativo, o trabalho se torna mais objetivo, menos político, então você fica com menos viés ideológico, vai na relação com outras pessoas. Então, eu acho que melhora essa discussão de desigualdade. Vamos ver. Ainda não é um consenso. a questão que sempre se discutiu muito é que a empresa de tecnologia não tem hora para trabalhar. Até porque não é, hoje em dia a tecnologia não te impede de trabalhar no mundo inteiro e de acordo com o fuso horário do cliente. Quer dizer, essa discussão também você acha que vai ter que ser aprofundada a partir de agora, porque o mundo inteiro viveu em confinamento, viveu em home office e experimentou essa possibilidade de, independentemente da hora, poder funcionar. Né? Você acha que no Brasil essa discussão também tem que ser aprofundada? Então, hoje a gente mede muito mais a performance do grupo do que a performance do indivíduo, né? Então, esse trabalho do cara isolado da tecnologia, ele, na verdade, não é assim que acontece hoje. Hoje acontece um trabalho muito integrado, porque a tecnologia ela é tão rápida que você tem que estar do lado do cara de negócio, implantando melhoria para o seu negócio todo dia. Então, esse trabalho em grupo, ele é muito importante. Então, tanto que a gente, trabalhando com os Estados Unidos, a gente está ganhando alguns projetos porque a gente está trabalhando no mesmo time zone do que os Estados Unidos, né? Que é o caso da Índia, não tem esse time zone, né? Então, essa dinâmica aí de trabalhar mais do que o contratado, assim, eu acho que cada empresa vai ter que desenhar o seu modelo, né? Claramente, a gente não orienta isso. Mas eu percebo muito mais a importância do trabalho em grupo. E o grupo todo trabalhando no mesmo conjunto de tempo. Né? Eu acho que é por aí que é a discussão. Não exigir que o cara trabalhe 24 horas, mas o cara trabalhar junto em um grupo naquele período. Vocês que já estão adiantados nesse processo de levar a empresa realmente, efetivamente, para o home office, que conselhos você daria para empresários que ainda começaram a estudar essa possibilidade? Você que já está mais adiantado, quais são os passos, as etapas que você daria como exemplo para ele já queimar logo no processo de entrada? Eu acho difícil. Tem empresário que não está no home office ainda. Não, mas eu digo assim, não, eu digo o seguinte, não é a questão do home office atual, mas dessa Do futuro. possibilidade de levar toda a empresa realmente para funcionar a partir de agora como home office. Quer dizer, Sim, o que a gente está fazendo, né? A gente não mudou a nosso modelo de operação da BRQ. A gente está operando muito parecido com o que a gente operava antes da pandemia. Mas a gente sabe que a gente vai ter que redesenhar a organização. Então, a nossa cabeça é 2021 a gente vai operar completamente diferente. E aí a gente está olhando todas as camadas da organização e pensando como a gente tem que operar diferente. Então, assim, o meu custo direto, as pessoas que operam lá no custo direto, como é que eu opero diferente? As pessoas que trabalham no indireto, por exemplo, o comercial, o time comercial é um gasto indireto, no meu caso. Ele pode visitar, hoje, no digital, 20 clientes. Antes, no modelo anterior, que ele tinha que pegar elevador, portaria, etc., ele, 2, 3 clientes. Então, será que ele não pode, né, ter um conjunto maior de clientes ou ter uma profundidade maior? Então, essa discussão, né? Então, o que muda na gestão de pessoas com essa discussão, né?
como é que eu vou medir a produtividade do time? Né? Eu já tenho ferramentas, mas como é que eu evoluo? Né? O que é ser uma empresa Great Home Office to Work? Né? Que é uma outra discussão que a gente precisa ter. Né? E como é que eu faço para não voltar à situação anterior? Então, todo esse aprendizado que a gente está tendo, como é que a gente não volta à situação anterior? Tá, só uma analogia, por exemplo, telemedicina. Né? O Congresso aprovou telemedicina só em período de pandemia, não foi isso? Foi. Por quê? Por que já não aprova tudo? Para que a gente vai voltar atrás num negócio que está sendo um super sucesso? Né? Tem Então, empresas, inclusive, do setor que reclamam disso. Se você tem uma necessidade de chegar com a medicina em áreas remotas, em lugares no país onde a medicina é precária, a situação atual, a telemedicina atual, está provando que é possível você chegar lá na ponta sem precisar ter exatamente um médico lá, uma pessoa lá para fazer o serviço. É interessante. assim, Aí a sua cadeia de comando, você vai mudar também por conta disso? Quer dizer, fica num contato mais direto? eu acho que sim. O que eu estou percebendo é que eu posso ter muito menos níveis organizacionais. Então, por exemplo, de mim, na minha organização, até um programador, né, lá na ponta, eu tenho 6, 7 níveis. Precisa disso tudo? Né? Uma empresa de 3.000 pessoas, vai? Né? Então, eu estou pensando em achatar essa organização. Por que eu não implantei isso ainda? Porque eu estou com a cabeça de experimentação. Eu estou experimentando e eu tenho toda uma estrutura para fazer o closing do ano, de orçamento, etc. Não dá para redesenhar a estrutura agora. Até assim, a XP talvez foi mais agressiva que eu. Não sei se você viu o lançamento da XP. Né? A minha cabeça vamos aprender esse ano e desenhar 2021. Essa é a nossa cabeça. Então, minha sugestão para os empresários use esse momento para aprender. Não faça igual a telemedicina. Vamos acabar com a telemedicina. A telemedicina veio para ficar. Então, vamos trabalhar com ela. E na organização tem um monte de exemplos similares a esse, né, que a gente tem que aprender e ficar. Benjamin, muito obrigado pela entrevista. Foi um bom papo. Gostei de conversar com você. E sucesso aí, então. Vamos ver, esperar 2021 para ver. Até lá você fala comigo de novo para dizer como é que vai ser o desenho da BRQ em 2021. Tá bom? Essa vai ser um bom papo. Obrigado, Luiz. Um Boa bom dia matéria. para vocês aí.